noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de questões discursivas aqui no Emages, rodada 31, 2022. Um temazinho aí de direito penal bem polêmico, teve bastante divisão aí nas respostas individuais. A banca tem que adotar um ponto de vista, mas também não deixamos de considerar aí os argumentos também de quem foi por. Claro que, no entanto, aqui a banca adota uma posição, toma partido, né? Já vamos ver. É uma discussão assim que eu tive que pensar bastante, porque realmente era um caso que não é tão evidente a resposta. Na verdade, demanda um estudo aqui mais aprofundado para chegar numa conclusão. Eu cheguei na minha conclusão, vou passar para vocês e aí vamos aprender juntos. Pessoal, eu vou compartilhar o nosso slide para vermos o enunciado e aí todos nos situarmos bem aí na discussão. Aqui, produzir do início, vamos lá. Então, pessoal, selecionei dessa rodada uma questão de direito penal. O Joãozinho, estudante de medicina, aproveitou a viagem de seus pais ao exterior e promoveu uma festa para sua turma de faculdade, regada a muito álcool e outras substâncias mais. Pouco depois da meia-noite, quando os jovens estudantes dançavam deslocadamente, o último hit aqui de sucesso, Jagunço Mulambo, que não é bobo, ingressou na residência pela porta dos fundos e empreendeu o furto de bens móveis que se encontravam na garagem, na área de serviço, em um dos quartos da casa. Nesse contexto, considerando que a festa somente se desenrolava na residência de Joãozinho e que os moradores das casas vizinhas se encontravam repousando, dentro daquilo que o volume da balada permitia, indaga-se. Com base nos elementos fornecidos, é possível falar na incidência de alguma majorante ou qualificadora no furto perpetrado por Jagunço Mulambo? Lembrei aqui, coloquei uma imagem daquelas festas típicas de americano, dos filmes que a gente vê, né? Aquelas comédias pastelões aí, os americanos amam, né? No college aí, ou no high school mesmo, as festas. Quando os pais vazam, né? No Brasil também, né? Mas no Brasil não é tanto em casa assim, porque se fizer também em casa, o risco de aberto assim, o risco de ter confusão, chegar penetra e chegar bandidagem é alto, né? Então, pessoal, o que estava em jogo aqui? A aplicação de 4 teses que o STJ fixou a respeito do repouso noturno recentemente no tema 1144. Se vocês lembrarem, nós falamos também, há pouco tempo atrás, de uma outra tese também muito recente que o STJ fixou em repetitivo sobre essa mesma majorante do repouso noturno. Só que lá era uma discussão mais específica e nessa tese o STJ traçou parâmetros mais gerais sobre a aplicação da majorante do parágrafo 1º do artigo 155. Pela lógica, ele tinha que ter julgado primeiro esse repetitivo e depois aquele. Mas, né, não é fácil gerenciar nos tribunais superiores também tantos temas aí destacados. Mas esse aqui, né, portanto, um repetitivo que cuida das bases dessa majorante, dessa causamento de pena do parágrafo 1º do 155. Como nós sabemos, estudamos também no nosso programa de estudos Play, o parágrafo 1º do 155 prevê um aumento fixo aqui de 1/3 quando o furto é cometido durante o período de repouso noturno, termo utilizado pelo Código, né? O que é o repouso noturno? Em primeiro lugar, repouso noturno é sinônimo de noite? Não. O STJ diz que noite e repouso noturno não são sinônimos. Repouso noturno, nós podemos dizer, a partir da jurisprudência do STJ,
é um período da noite, é uma parte do período noturno, mas não é toda a noite. Segundo o STJ aponta, não há, no entanto, uma data exata. O critério aqui varia de acordo com os hábitos, os costumes do local onde perpetrado o delito. Então, em grandes centros, as pessoas dormem mais tarde, a rua começa a diminuir de movimentação por causa de um repouso noturno que já está ocorrendo aí quanto à maioria da população. Vejam que não é que todo mundo tem que estar em repouso noturno, né? Porque São Paulo, por exemplo, nunca para, né? Então, a gente vai analisar casuisticamente, de modo que no interior, numa zona rural pequena, né? Distante aí dos grandes centros, as pessoas já, quando vira a noite, já estão repousando, né? Às vezes até antes disso. Já em grandes centros, as pessoas ainda trabalham aí até umas 9 horas, 10 horas, varia, como eu disse, de acordo com o caso concreto, isso o STJ diz, né, que parece que ele não está decidindo nada, né, quando ele diz que tem que analisar o caso concreto, mas na verdade ele está decidindo que não dá para fixar um critério fixo, não dá para estabelecer um critério fixo de horário, e ao mesmo tempo tem que considerar o local onde a lei será aplicada, né? Além disso, o STJ também pontuou que a situação de repouso está configurada quando há uma condição de sossego, tranquilidade durante a noite, porque se cogitou na doutrina de uma aplicação pela teleologia da norma, de modo que se as vítimas estivessem dormindo num sábado à tarde, repousando, poderia ser aplicada a majorante por conta da maior vulnerabilidade delas. Não, isso seria uma analogia em Malam Partem, né? Porque repouso noturno não dá para enquadrar um repouso diurno. Então, consequentemente, o repouso noturno necessariamente tem que ser durante uma condição de sossego, tranquilidade, durante a noite, em que, pela menor vigilância dos bens, uma diminuição da vigilância, uma precariedade da vigilância, vejam que não é que não há nenhuma vigilância, né? As pessoas sabem que pode acontecer alguma coisa, estão lá, tem, né, alguns mecanismos de vigilância, sabem que eventualmente podem acontecer delitos, furtos, por exemplo, mas a vigilância ela é menor, é precária, e há uma menor capacidade de resistência da vítima, o que facilita a concretização do crime. Então, aqui o STJ vai dizer o que justifica juridicamente a existência dessa majorante. E no, no item 4 da tese, o STJ coloca que é irrelevante o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento do crime, isso era importantíssimo para o caso, o local da ocorrência, se foi em estabelecimento comercial, em via pública, residência desabitada, veículos, basta que ocorra durante a noite e numa situação de repouso. Só lendo as teses aqui, a gente não tinha segurança para resolver o caso concreto. A gente tinha que ir mais, tinha que dar uma boa lida no inteiro teor e refletir sobre os argumentos trazidos ali no caso julgado pelo STJ. Vejam, pessoal, analisando agora o caso concreto. Em primeiro lugar, né, pessoal, caso perguntava, tem alguma majorante ou qualificadora aplicável ao caso concreto? Se nós entendêssemos que houvesse uma qualificadora que seja para o caso concreto, necessariamente a majorante do repouso noturno cairia. Por quê? Porque vimos já que o STJ, antes desse repetitivo, entendeu que para o furto qualificado, parágrafo 4º, e as demais qualificadoras, né, mesma lógica, não dá para aplicar a majorante do repouso noturno do parágrafo 1º por uma interpretação sob um viés topográfico de
de caráter sistemático, como disse o STJ, na verdade, o que ele quer dizer é que o parágrafo 1º vem antes do parágrafo 4º, se o legislador quisesse que se aplicasse não apenas ao tipo básico do caput, teria colocado essa majorante depois das qualificadoras. Esse é um primeiro argumento. E o outro argumento, que eu acho que é mais sensato, mas também fizemos uma análise crítica dele, é de que seria desproporcional a aplicação da majorante no repouso noturno no furto qualificado, porque a pena ficaria além da... Nós vimos, né, analisando concretamente, de forma mais aprofundada, que isso também dá para rebater. Mas, em suma, foi o entendimento que vingou numa virada jurisprudencial do STJ. Logo, aqui, nós poderíamos cogitar da majorante de repouso noturno, mas se tivesse alguma qualificadora, cairia essa majorante, e aí aplicaríamos esse outro entendimento do STJ para só aplicar a qualificadora. O que alguns colegas colocaram, e aí eu sempre enfatizo, prestem atenção ao enunciado. É algo básico, mas que na pressa ou então na falta de atenção, o aluno ou o candidato ele não atenta para detalhes do caso. Vejam que muitos falaram na qualificadora do abuso de confiança, do inciso 2º do parágrafo 4º do 155. Há o argumento de que Jagunço Mulambo seria convidado para a festa. O enunciado, depois confiram ali o enunciado, em momento algum diz que o Jagunço Mulambo era convidado da festa. Pelo contrário, disse que ele, que não é bobo, entrou pela porta dos fundos. Então, não inventem circunstância que não está descrita no enunciado. Inclusive, no final, eu ainda coloquei, né? Com base nessas circunstâncias, só nessas, somente nas circunstâncias narradas, sem nenhuma outra conjectura, tá? Então, não diz que é convidado, ele não é convidado. Mais do que isso, mesmo que fosse convidado, pelo só fato de ser convidado, não haveria abuso de confiança. A pessoa pode ser convidada por ser um conhecido que nem tem vínculo de amizade com o dono da festa. Normal, né? Em festa, amigo de amigo e assim por diante, né? Então, né, não dava para cogitar. Também não dava para falar qualificadora de arrombamento. Onde no enunciado se dizia que teve arrombamento? Em nenhum lugar. Chave falsa? Em nenhum lugar. A porta pode ter ficado aberta, muitas casas deixam, né? A porta dos fundos aberta. Então, isso é proposital. Não inventem o que não está no enunciado, não considerem algo que está na cabeça de vocês, mas não está no enunciado, que está na historinha que vocês rodaram na cabeça, mas que não condiz com os detalhes narrados no enunciado, tá? Então, nós não tínhamos qualificadora, isso era de ser respondido, muitos alunos não responderam nada sobre isso, tinha que dizer, porque o enunciado pedia se tinha alguma qualificadora, então tem que dizer que não tinha qualificadora, né? Por outro lado, quanto à majorante do repouso noturno, deixa eu só abrir aqui o nosso chat. A Inês aqui disse que não encontrou aqui nas discursivas, mas ela está, Inês. Pode ser que em alguma carreira de PGE, PGM não esteja, tá, Inês? Mas nas demais carreiras eu sei que estava, porque PGE, PGM não tem cobrança desse tipo de tema, né? Aí o pessoal troca por outra. Estela, minha meta é morar no Rio Grande do Sul, não ia colocar uma meta e deixar a meta aberta. Quando atingir a meta, vamos dobrar a meta, para os meus futuros filhos serem gaúchos. Exatamente, Estela. Aí a gente vive de metas, de sonhos que se concretizam, né, com o nosso empenho e vão se concretizar o de vocês aí também. E acho que é uma bela meta, viu? Pessoal, então, falando especificamente da majorante do repouso noturno, as vítimas estavam acordadas numa festa. Isso não afasta por si só a majorante. As vítimas podem estar acordadas na sala conversando. Isso não é
motivo para afastar, não precisam estar dormindo. Elas têm que estar no momento ali já de relaxamento, pelo horário, com menor capacidade de resistência por isso. E aí, pessoal, nós temos que examinar à luz do que justifica juridicamente a incidência dessa majorante. A diminuição ou precariedade da vigilância dos bens, ou ainda menor capacidade de resistência da vítima. Esse norte interpretativo que o STJ coloca é importante para a gente resolver um caso como esse. E aí eu também destaco aqui um trecho do voto do relator, do Ilan Paciornik, que era juiz na 4ª Região, desembargador da 4ª Região, nas hipóteses concretas para que se chegue à conclusão do aumento da pena, será importante extrairmos dos autos as peculiaridades da localidade em que furtado o bem, assim haverá casos em que mesmo nos furtos praticados no período da noite, mas em lugar amplamente vigiados, tais como em boates e comércios noturnos, pode não ser aplicável. Ele continua, né? Eu peguei esse trecho aqui que importava, porque a gente está querendo entender bem o que se decidiu, né, para aplicar nos casos concretos. Esse é um caso que, claro, que daria polêmica na prática também, né? Mas o que eu extraio da decisão do STJ? Vejam, não é preciso que todo mundo esteja dormindo. Já vimos nessa primeira premissa. Segundo, nós tínhamos aqui uma festa numa casa. A vizinhança, todo mundo repousando, inclusive o enunciado dizia. Esse fato não facilita a prática do furto? Se é de dia, com todo mundo acordado com as suas atividades cotidianas, fica mais difícil, porque o cara não tem só o dono e os moradores de uma casa, tem de toda a vizinhança. Aqui, era a festa numa casa e o resto, o enunciado fez questão de colocar. Todo mundo repousando. Então, isso já não é uma facilidade para a prática do furto. Além disso, pessoal, era uma festa com jovens chapados, para usar de bom português, que isso já traz uma menor vigilância, e com o furto praticado à 00:35. Então, já adentrando a madrugada. Mais do que isso, onde que aconteceu o furto? O cara entrou pela porta dos fundos, o jagunço, né, mulambo. Entrou pela porta dos fundos, furtou da garagem, furtou da cozinha e furtou de um dos quartos. Ou seja, não confundam, pessoal, com situações em que, por exemplo, o cara entra lá na festa e furta do pulso de alguém que está na festa. Aí daria até para discutir muito mais, e ainda assim, não dá, eu particularmente não, né, não daria um certo e errado de plano. Mas o STJ tem precedentes antigos de casos em que havia aglomeração de pessoas por conta de um acidente e houve um furto ali dentro, né, no meio dessa aglomeração. Mas vejam, é na aglomeração. Aqui não, nada dizia no enunciado. O enunciado dizia garagem, porta dos fundos, cozinha, um dos quartos. Então, pessoal, somando tudo isso, eu entendo que a configuração da majorante é imprescindível, porque de toda essa situação eu vejo flagrante uma diminuição ou precariedade da vigilância dos bens, uma menor capacidade de resistência da vítima. Por isso que, aplicando tudo isso no caso concreto, o nosso gabarito era pela incidência da majorante do 155, parágrafo 1º. A Otávio aqui falando, vai fazer TRF13, excelente, Otávio. Não vai fazer o TJ, que é no mesmo dia, né? Sacanagem. Que há pouco tempo deve sair do TRF6, de fato, deve sair sim. Então, pessoal, essa era a nossa resolução da questão
dessa questão discursiva da rodada 31. E aí, lembramos, né, para boa fixação, as nossas 4 etapas que devem ser bem guardadas, e quem nos acompanha aí toda semana já guardou bem, a gente só vai aplicando, né, na resolução de uma questão discursiva. Então, a leitura atenta, prestem atenção no enunciado, não inventem o que não está no enunciado, não esqueçam um detalhe que está no enunciado, leiam mais de uma vez para se situar bem ali no que o examinador faz. Passo o brainstorm despejando tudo. Então, aqui tinha que vir 155, parágrafo 1º, qualificadoras, parágrafo 4º, inaplicabilidade, parágrafo 1º, no furto qualificado, STJ, repetitivo, abuso de confiança, não, arrombamento, não, tudo que vem na cabeça, pessoal. Menor vigilância, precariedade da vigilância, menor capacidade de resistência da vítima, irrelevância de não estarem dormindo, horário avançado, né, madrugada, tudo que vem na cabeça, para depois montarem o projeto arquitetônico da resposta de vocês, o roteiro do que vocês vão escrever, organizando no meio daquela bagunça que vocês despejaram no brainstorm, tirando o que não tem relevância, organizando as ideias, o que vai na introdução, o que vai no desenvolvimento, o que vai no fim, e depois tudo muito objetivo, sem escrever em detalhes, só palavras-chave, não precisa botar, escrever Código Penal, artigo 155, parágrafo 1º, tu sabe do que se trata, ou pode só botar 155, parágrafo 1º, né? Enfim, bem rápido, tem que treinar assim, e aí organizando para executar a resposta, que eu sempre digo, aqui a aprovação já está garantida. Se fizeram bem a resolução, a execução é o filé. Vocês já estão treinando, já vem avançando, então isso é tranquilo. Exatamente, Vinícius. Vinícius colocou aqui, boa questão, professora, a leitura integral desse acorde é fundamental para as provas de concurso. Exatamente, e a gente sempre tenta, né? Não ficar só no basicão, né, Vinícius? Porque eu acho que quanto mais detalhes, quanto mais aprofundado é o nosso conhecimento de um tema, muito menor a chance de a gente errar uma questão básica, média ou complicada, né? E finalizando, como de praxe, pessoal, os nossos erros mais frequentes. No conteúdo jurídico, alunos que não falaram nada sobre eventuais qualificadoras, simplesmente só falaram do repouso noturno, da majorante. Teve aluno que falou da qualificadora do repouso noturno, não é qualificadora, é majorante, desconto de nota, né? Tem aluno que falou, né, na qualificadora do abuso de confiança, porque inventou algo que não estava no caso concreto, deduziu algo que não estava no caso concreto. Aluno que falou de arrombamento, porque não prestou atenção no enunciado, foi frequente também. Aluno que não citou o magistério jurisprudencial do STJ, muitos até resolveram certo, se via que tinham conhecimento da jurisprudência, mas não disseram isso para o examinador. O examinador não deduz, ele vai analisar conforme o espelho dele, tem que citar o magistério jurisprudencial que exista na matéria. Aluno que não citou, né, tem que demonstrar conhecimento. Aluno que não citou a inaplicabilidade da majorante, caso estivesse presente uma qualificadora, demonstre conhecimento, né? Embora não tivesse qualificadora, daria para mencionar isso, né? De todo modo, ainda, de todo modo, se houvesse, né, alguma qualificadora, seria inaplicável, a majorante demonstra conhecimento. Alunos que afastaram a causa do aumento do repouso noturno, vimos, né, que numa análise mais detida, para mim, nesse caso, era, né, embora demandasse uma reflexão, um aprofundamento no raciocínio, eu não tenho dúvida que o melhor caminho era pela incidência da majorante. E na redação jurídica, pessoal, alguns erros para a gente compartilhar e todos aprendermos juntos. Causa de aumento de pena não se aplica à hipótese. Vejam, não se aplica ao caso concreto. Se a gente muda para o masculino, chama
o artigo junto com a preposição. Então, não se aplica a hipótese. A regência verbal do verbo chama a crase, tá? Porque tem um a preposicionado, tem um a preposição, mas um a artigo. Crime cometido por jagunço mulambo, vírgula, é o furto simples. Pessoal, primeiro que nome próprio, né? Letra maiúscula. Às vezes a pessoa acha, né? Isso é besteira. Vão descontar, pessoal. Vão descontar por besteira. Crime cometido por jagunço mulambo é o furto simples. Nunca pode uma vírgula separar o sujeito da oração do verbo. O crime cometido por jagunço mulambo não tem verbo aqui. Na verdade, é uma oração dentro de outra oração, né? Então, na verdade, a gente tem o crime cometido por jagunço mulambo como sujeito da oração, cujo verbo é. Então, não pode ter a vírgula. Mesma coisa aqui. 2 erros nessa frase, por isso que eu coloquei. Tem também esse erro. A jurisprudência e a doutrina majoritária entendem que com vírgula. Não pode. A jurisprudência e a doutrina majoritária é o sujeito. Entendem ao verbo, não pode ter vírgula separando o sujeito do verbo da oração. Salvo se tivesse um aposto explicativo que vai entre vírgulas, né? Crime cometido por jagunço mulambo, vírgula, descrito no enunciado do caso, escrito na denúncia, vírgula, é o furto simples. Né? Tudo bem, mas não é uma vírgula que separa, é uma vírgula que apõe um aposto explicativo. A jurisprudência e a doutrina majoritária. Tu está querendo falar da jurisprudência majoritária também? Então, bota um S aqui. A jurisprudência e a doutrina majoritárias. Então, aqui, né, a intenção era de falar que a jurisprudência também era majoritária. Então, a jurisprudência e a doutrina majoritárias entendem que a conduta de jagunço mulambo amolda-se à previsão do artigo 155, parágrafo 1º do CP. Primeiro essa vírgula, tá? O correto é ter vírgula aqui. Artigo 155, vírgula, parágrafo 1º, vírgula, inciso 3º, vírgula, a linha A, vírgula, número 2, vírgula do CP. Esse é o correto, tá? Gramaticalmente. Além disso, a conduta de jagunço mulambo amolda-se ao tipo penal do artigo 155. Mudou para o masculino, chamou o ao, crase, amolda-se a previsão. Faltou a crase aqui. Não há relevância da vítima estar ou não dormindo. Se o verbo está no infinitivo, não é possível fazer a contração da preposição com o artigo. Não há relevância de a vítima, de a separados, de a vítima estar ou não dormindo. E é possível vislumbrar que trata-se de, comum erro aqui, de próclise, mesóclise e ênclise. O que, pessoal, chama próclise? Embora a regra geral seja ênclise, o que, assim como advérbio de negação, os casos mais frequentes, né? Chamam a próclise. Então, é possível vislumbrar que se trata, que se cuida, tá? E com isso, pessoal, concluímos mais uma rodada aí de questões discursivas aqui no Emages, pessoal. Vamos em frente. Boa aula aí para vocês de Direito Processual Civil. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.